E aí, gente, meu nome é Vander, eu sou MP da célula de instalações hidrossanitárias e instalações elétricas e vou fazer um vídeo aqui agora sobre a identificação de fios na parte da iluminação, primeiramente. Então, primeiro a gente tem que analisar aqui, né, os circuitos no geral. Vocês vão decidir agora onde que vai passar cada fio de cada circuito. Enfim, vamos analisar no geral aqui. Tem o circuito 1, que é o circuito de iluminação aqui de áreas secas, áreas não molhadas, né? Como vocês podem ver, ele vem, o quadro está aqui, ele vem daqui, pega essa parte aqui, esse corredor, tem aqui no quarto também esse outro quarto e essa área aqui entre o quarto e o banheiro, que é possivelmente um closet. O circuito 2 é a iluminação da área molhada, no caso aqui somente o banheiro, que eu vou estar apresentando para vocês. O circuito 3 é só de tugs. Circuito 4 é de tomada da área molhada, né? Tug também. O circuito 5, 6 é um bivolt, é do ar-condicionado. E o 7 e 8 é do chuveiro. Primeiramente, a gente tem que se preocupar com os caminhos, né, que vão ser feitos aqui, principalmente aqui nesse circuito que é maior, que é o circuito 1. E outra coisa também que vai influenciar na nossa decisão é esse chuveiro aqui que requer um eletroduto específico. Mas como já tem um caminho definido para esse chuveiro aqui, então eu vou me preocupar em evitar passar por ele só. Tem alguns outros eletrodutos aqui e eu posso estar passando por eles e não passar junto desse chuveiro. Outra coisa que vale atentar também é que os circuitos, eles só têm necessidade de ter uma entrada no quadro. Então, se o circuito 1 entrar por aqui, por exemplo, ele não tem necessidade de entrar por aqui ou por aqui. Então, o circuito inteiro ele vai ter somente uma entrada no quadro. Definido isso, agora a gente pode começar a demanda. Mas a gente vai analisar aqui a ligação entre o quadro e uma parte do circuito, né? Por exemplo, esse interruptor aqui que tem a chave A, ele vai ligar essas duas lâmpadas aqui. A gente tem que ver como que vai ficar entre o quadro e essa parte aqui e entre o interruptor e as lâmpadas. Primeiro a gente vai analisar aqui como se isso aqui estivesse fazendo o caminho do interruptor, né? Aqui sai, ele está tomando o rumo do interruptor. Então esse fio aqui, aliás, vou escolher esse daqui que está mais embaixo. Esse fio aqui, ele vai sair como se ele estivesse indo para o interruptor. Assim, é necessário, aqui não tem nenhuma lâmpada aqui entre o interruptor e o quadro, nesse caso aqui tem essa lâmpada aqui, mas essa ligação aqui é como se ela estivesse indo direto para o interruptor, não tem ligação entre interruptor e lâmpada. Então, aqui você vai precisar adicionar o fase e o neutro. Para você estar adicionando essa identificação aqui, como que vai fazer? Vem aqui em identificar categoria, você vai pegar qualquer parte dessa que faz parte desse circuito, né? No caso aqui, tem que estar com o ID de chave A, que é essa parte aqui. Nesse eletroduto aqui não vai afetar tanto, mas vou estar mostrando para vocês. Tá vendo? Estou colocando aqui, tem que ter a chamada de detalhe. Vou colocar desse jeito aqui, ficou a identificação igual à da lâmpada. Mas vocês vão vir aqui nas propriedades, né? Vão estar alterando para alguma dessas daqui. F é fase, N neutro, R é retorno e T, aqui embaixo, é o terra. Então tem vários tipos aqui, né, de identificação. Como a gente quer para esse fio aqui fase neutro, vocês perceberam que eu cliquei no ponto para identificar esse fio. Vocês vão estar fazendo isso sempre. Fase e neutro, que ele está seguindo para o interruptor, eu clico aqui, FN, ficou identificado. Eu venho aqui, coloco extremidade livre, consigo identificar essa parte aqui. Primeiro vocês vão preocupar em circuito por circuito e depois vão juntar todos no mesmo eletroduto para ver como que vai ficar. Lembrando que tem que ter no máximo 3 por eletroduto, com exceção do chuveiro que tem que ser um só para um eletroduto exclusivo. Aqui ficou a identificação, o neutro aqui e a fase aqui.
Agora, o caminho que a gente quer tomar é esse daqui. Ele entrou aqui na lâmpada e agora ele vai na caixa de passagem, né? E agora ele vem para o interruptor. Lembrando que esse fio aqui ele vai ligar o quadro ao interruptor e o interruptor às lâmpadas. Então, beleza, como que vai ficar? Lembrando que tem neutro e fase, então aqui vai se repetir neutro e fase, mas como tem a ligação entre essa lâmpada, entre esse interruptor e a lâmpada, vai ter que adicionar um retorno aqui nesse caso. Então vai ser F, fase, N, neutro e R, que é o retorno. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu posso clicar aqui em cima dessa, selecionar, clicar em CS, que é um criar similar. Aí eu vou criar aqui. Ó. Adiciona aqui a extremidade livre. Ficou, né, fase neutro igualzinho a esse. Aí eu venho e altero a propriedade aqui FNR, fase neutro e o retorno. E vou estar adicionando nesse fio aqui. Vou ver aqui. Tentem deixar o mais retinho possível para o projeto de vocês ficar mais bonito. E fica desse jeito. Esse aqui é o retorno A, então ele é exclusivo dessas lâmpadas aqui. Aqui nesse caso, não vai ter, nesse eletroduto aqui, por exemplo, não vai ter uma ligação entre o quadro e o interruptor, porque ela já foi feita aqui embaixo. Agora vai ter somente a ligação do interruptor com a lâmpada, que no caso é essa lâmpada aqui. Então nós não vamos mais precisar do fase para esse circuito. Vai ser somente o neutro e o retorno. Então, ligações somente entre o interruptor e a lâmpada, sem passar pelo quadro aqui, vão ser neutro e retorno. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um CS, como criar similar. Adiciono aqui, né, extremidade livre. Agora eu vou alterar para neutro e retorno, que é NR. E vou colocar aqui somente para esse fio. E fica desse jeito. Certo? Só que a gente adicionou somente pensando nessa parte. O que eu vou ter que modificar agora, já que o circuito 1 ele passa seguindo reto aqui até então. Aí que entra as diferenças, né? Se fosse somente para essa parte, ficaria essa identificação dessa forma. Só que, como está ligando o quadro, essa parte aqui, com esse interruptor posteriormente, né, que vai fazer a volta aqui, então eu vou sim precisar do fase. Eu estava mostrando aqui como seria feito se não tivesse outra ligação do circuito aqui depois. Então vai ficar de qualquer forma FNR igual estava antes, fase neutro retorno, sendo que o fase vai seguir para esses interruptores aqui. Certo? Agora seguindo aqui. A gente já passou dessa lâmpada agora, não vai ter a ligação entre esse interruptor e essas lâmpadas mais, porque já passou dessa lâmpada. Mas a gente está seguindo aqui para esse interruptor agora e tem mais alguns interruptores depois. Como não é ligação entre interruptor e lâmpada, não vai ter retorno. Aí vai ficar neutro e retorno somente, que vai para o interruptor NR. Como que vamos fazer isso? Como não vai precisar do ID da chave, você pode pegar de qualquer parte do circuito. O N e o R ele não tem o retorno somente que mostra, né, o ID da chave. Vou dar um CS aqui, aliás, vou dar um CS aqui nessa parte aqui, que eu já quero NR. Vou tentar selecionar essa parte aqui. Colocar NR. NR, beleza. Extremidade livre, novamente. Coloca aqui. Ficou um pouquinho bugado aqui, mas tá certo. Opa, não é NR, é FN, fase neutra. Ok, certinho. Agora, a partir daqui, é um pouco mais complicado. Por quê?
porque esse interruptor aqui, ele vai ter essa ligação com a lâmpada, ao mesmo tempo que está seguindo um fase para esse interruptor aqui, para esse interruptor aqui. Mas a gente não precisa repetir a fase, porque é uma só. Enfim, esse interruptor paralelo vai funcionar de uma forma um pouco diferente, já que você vai acender a lâmpada aqui e apagar aqui, você também pode fazer isso daqui. Então, esse circuito aqui, esse circuito não, o circuito é o mesmo, mas esse sistema aqui, somente desse quarto, ele vai funcionar com um retorno extra. E esse retorno, a partir de um certo ponto, ele vai substituir a fase. Mas aqui, por exemplo, está seguindo uma fase e tem que chegar nesse interruptor aqui. Então, aqui, em relação ao circuito 1, vou dar um CS aqui novamente. Extremidade livre, novamente. Move para cá, tenta deixar um mínimo bagunçado possível, né? Porque vão ficar muitas identificações aqui nessa parte. Mas aqui nesse fio, aqui. Vão ter que ter dois retornos para a lâmpada C, para a chave C, no caso. Porque entre esses interruptores paralelos, entre esse e esse, todos os fios, né, que vão estar ligados entre eles, vão ter que ter os dois retornos C. Então vai ficar Fn2R. Aqui, ó, Fn mais 2R. Tá vendo? Fica dois retornos CC aqui. Inclusive, a identificação está um pouquinho bugada, mas isso é coisa para resolver depois. Enfim. Agora, eu não vou continuar nesse circuito aqui, eu vou somente terminar essa ligação aqui e depois eu volto para essa parte aqui que é um pouquinho mais complexa. Agora, esse fio aqui, esse eletroduto aqui no caso, ele vai seguir somente aqui, não tem ligação entre essa lâmpada e esse interruptor, então é como se tivesse vindo do quadro e vem para esse interruptor aqui. Aí vai ficar somente o fase neutro. Não tem nenhum retorno nessa parte aqui, porque não tem ligação entre essa lâmpada e esse interruptor. Então, somente fase neutro. Dou CS aqui, comando que vocês vão usar muito. Extremidade livre. Movo para cá. Tente deixar o menor possível. E foi feita essa ligação. Agora, seguindo, aqui já vai ter a ligação entre esse interruptor e essa lâmpada aqui. Só que ainda vai seguir dessa parte para cá. Aliás, temos até que analisar se é viável passar aqui por cima, já que vai ter essa ligação aqui, ou se é viável passar aqui por baixo. Mas de qualquer forma, vamos ter que ligar esse interruptor a essa lâmpada. A gente vê pelo número de circuitos aqui. Tem um que vai requerer eletroduto exclusivo, tem o 4 e o 2 de diferente aqui. Então, não teria problema se o 4 e o 2 passassem aqui por baixo. Só que, nesse caso aqui, vai ter o circuito 3 também. Então, se ficasse o 1, o 3, o 2 e o 4, não daria para passar aqui. Então, vamos evitar os eletrodutos passando aqui, porque senão vai ficar uma confusão. Enfim, eu vou passar somente o 1 aqui. Ele vai ter que passar aqui de qualquer forma que vão fazer essa ligação. Então, já que vai ter que passar aqui de qualquer forma, eu vou evitar essa ligação aqui, que seria uma ligação a mais. Então, vou ligar somente esse interruptor aqui a essa lâmpada e esse interruptor a essa lâmpada. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Né? Vou criar um CS aqui. Extremidade livre.
Aí aqui já vai ter uma ligação entre o interruptor e essa lâmpada aqui. Aí aqui, como não vai ter nenhum interruptor do circuito 1 depois, nesse eletroduto aqui, vai ficar somente o neutro e o retorno. Então, deixa eu utilizar aqui o CS somente para copiar, né? Esse tipo de identificação, extremidade livre. Você pode estar invertendo aqui também, né? Não tem que necessariamente ficar sempre à direita da setinha. Pode estar aqui à esquerda da seta, mas aí normalmente vão ajustar depois isso daí, né? A seta vai ficar aqui, vai ficar com essa linha maior para você adicionar mais circuitos aqui depois. Lembrando que o circuito de menor número sempre vai ficar à esquerda em relação aos outros. Então, se eu adicionasse o circuito 2 aqui nessa parte, ele ia ficar aqui, por exemplo. Só que aqui não vai ser fase neutro. Vai ser neutro, retorno, o retorno D, que vai ser identificado aqui automaticamente. NR, ficou aqui o neutro e o retorno D. Certinho. Aqui finaliza o circuito 1 até essa parte aqui. No caso, essa parte aqui vai ficar o mesmo tipo de ligação, já que a gente vai conectar somente esse interruptor aqui nessa lâmpada aqui. Então, vou até dar um CS aqui, selecionar esse mesmo tipo. Agora, extremidade livre. Como tem bastante espaço aqui, dá para escolher qualquer lado. Como eu vou adicionar mais alguns circuitos aqui ainda, eu vou mover para o lado de cá, para que sobre espaço. Tentar deixar o mais próximo aqui possível desse eletroduto. Agora voltando para essa parte aqui que vai ter um interruptor paralelo. Até aqui, esse primeiro interruptor, veio o fase e neutro, né? Até então tá ok. Nessa primeira parte aqui, né, eu tinha até adicionado, sem querer, eu adicionei o fase, mas entre esse interruptor aqui e esse, obrigatoriamente sempre vão ter dois retornos, sendo que um desses retornos vai fazer o papel da fase e o neutro ele vai retornar das lâmpadas. Então por isso que tem esse neutro aqui. Ele é como se tivesse a ligação entre as lâmpadas e o quadro vai estar retornando esse fio neutro. Então essa ligação aqui vai ser a mesma coisa aqui entre as duas lâmpadas. Estou selecionando aqui, extremidade livre novamente. Copiou, mas copiou errado. Aqui é neutro mais 2R, N mais 2R. Aqui, N mais 2R. Os dois retornos C. Aí, a partir daqui, vão ter somente os dois retornos. Não vai ser necessário do neutro, porque o neutro é o que retorna da lâmpada até o quadro. Então, deixa eu dar somente copiar aqui. Ainda está com extremidade anexa, coloco extremidade livre. Aí aqui altera agora, somente 2R. E fica somente assim. E essa foi a identificação da parte da iluminação do circuito 1. Agora do circuito 2, como que a gente vai fazer? É somente essa parte aqui, né? Primeiro passa por essa lâmpada, depois vem para esse interruptor. Só que como é um novo circuito, a gente tem que identificar até a chegada ao quadro. Primeiro a gente vai identificar qual que vai ser o caminho a ser percorrido. Então, primeiro eu vou decidir aqui. Como eu quero evitar a passagem de coisas aqui por baixo, já que vai ter o eletroduto exclusivo do chuveiro, e vou evitar estar passando por aqui, eu vou jogar aqui por cima primeiro, para deixar passando por aqui por baixo somente o que for necessário mesmo.
Então vamos lá. O circuito 2 ele vai sair daqui do quadro e pode estar fazendo essa ligação pelo mesmo percurso aqui. Ó. O 1 vai fazer fase neutro, fase neutro, o caminho todo até chegar aqui no circuito 2. A partir daqui, né, deixa eu estar fazendo essa ligação primeiro para facilitar. Vou dar um CS aqui, só que a gente vai ter que ficar indo e voltando para poder identificar. Fn, extremidade livre, e vamos estar movendo para onde ele fica lá perto do quadro. Então seleciona a linha aqui, afasta um pouco e move para cá, por exemplo. Só que eu não vou querer essa chamada de detalhe, porque já tem uma chamada de detalhe aqui. Então você vai buscar alinhar com esse outro que está aqui e vai ficar dessa forma. Aí vai ficar fase neutra do circuito 1 e fase neutra do circuito 2. E vai fazer isso durante todo o percurso. Né? Eu vou estar identificando agora, vou fazer um corte para mostrar até essa parte aqui como que vai ficar. Pronto, agora voltando aqui, né, foi todo o circuito, todo o percurso identificado. Então sai daqui pelo mesmo eletroduto do circuito 1, faz o mesmo caminho até aqui, segue aqui também tudo fase neutro, até aqui, passa por essa parte e chega nesse eletroduto aqui que também vai ter a mesma identificação. Vou estar colocando aqui, só que dessa vez aqui vai ter a chamada de detalhe mesmo, extremidade livre, e vai ficar responsável por um desses eletrodutos. Sempre deixe um espaço, já que vão passar mais alguns outros circuitos aqui. E ficou dessa forma. E também não tente passar pelas paredes assim para evitar confusão. Enfim, depois ajusta o que faltar. A partir desse daqui, né, chegou na lâmpada. Agora vai ter também a ligação entre o interruptor e a lâmpada, como foi nos passados. Aí vai ter o fase, o neutro, né, fase neutro, e o retorno, somente isso, né, que o retorno é a ligação entre o interruptor e a lâmpada. O fase e neutro seria a ligação entre o quadro e o interruptor, todos passando pelo mesmo eletroduto. Então vou estar aqui copiando somente. Vou adicionar a chamada de detalhe, extremidade livre. E vou colocar aqui FNR. Certo? Já ficou o retorno E, que é o que a gente quer. Tenta mover aqui para ficar o mais preciso possível para cima aqui do eletroduto. E essa foi a identificação da nossa iluminação. Recomendo que esteja feita dessa forma, né? A partir, primeiro, analisando todos os circuitos. Viram que ficou alguns eletrodutos aqui sobrando ainda, mas eles vão ser usados para ligar os próximos circuitos. E levando em conta também os que requerem eletroduto exclusivo, que vão ter um percurso só para eles, só um eletroduto exclusivo para eles. E é assim que deve ser feita a identificação de fios, pelo menos da parte da iluminação. E no próximo vídeo eu vou explicar como que vai ser feita a identificação de fios da parte de TUGs e TUIs.